Nessa aula vamos concluir a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Número 1. Calcule a área superficial do sólido de revolução gerado quando as curvas são giradas ao redor do eixo x nos respectivos intervalos. Letra B. Y igual a x ao cubo, no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Como se trata de uma função polinomial, a função está definida para todo valor de x real e o domínio é o conjunto dos números reais. Seu gráfico é bem conhecido e tem um aspecto mostrado. Já esboçamos esse gráfico antes. Como estamos interessados no intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1, vamos considerar apenas o gráfico da função no primeiro quadrante. O gráfico passa pela origem, né? E o valor da função em x igual a 1 é o f de 1, que é igual a 1 elevado ao cubo, que é igual a 1. Então, ele também passa pelo ponto x igual a 1, y igual a 1. Se o girarmos no intervalo especificado em torno do eixo x, o sólido de revolução terá o aspecto mostrado. A derivada da função é f' de x vai ser a derivada de x ao cubo da 3x ao quadrado, que também está definida para todo x real. Como a função e a derivada são contínuas no intervalo, podemos calcular a área superficial do sólido de revolução utilizando a fórmula que A é igual à integral de A até B de 2πy, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Para este exercício, ela se torna A igual à integral de 0 até 1, né? O x varia de 0 até 1, de 2π, o valor de y é x elevado ao cubo, raiz quadrada de 1 mais a derivada 3x ao quadrado elevado ao quadrado vezes dx. Podemos passar o 2π para fora da integral, então fica 2π integral de 0 até 1 de x ao cubo, raiz quadrada de 1 mais 3x ao quadrado elevado ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado elevado ao quadrado, x elevado à quarta vezes dx. Podemos resolver essa integral por substituição. Vamos chamar a expressão dentro do radical de u. Então, u é 1 mais 9x elevado à quarta. Derivando em relação a x, du dx vai ser, a derivada de 1 é 0. A derivada de 9x elevado à quarta vai ser 9 vezes 4x elevado ao cubo, que dá 36x ao cubo. Se a gente passar o 36 para a esquerda e o dx para a direita, du sobre 36 vai ser x ao cubo vezes dx. Observe que x ao cubo vezes dx está presente na integral. Substituindo, ela se torna 2π sobre 36, né? Já passei o 36 para fora, raiz de u, du. O x ao cubo vezes dx é o du. Du sobre 36. Que eu posso dividir o 2 por 36, dá π sobre 18, integral de u elevado a meio, agora na forma de exponencial, vezes du. Que dá π sobre 18 vezes a integral de u elevado a meio, vou somar 1 ao expoente, u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Que dá π sobre 18 vezes divisão de fração, é a primeira vezes o inverso da segunda. O inverso de 3 meios é 2 terços. E u elevado a 3 meios é raiz quadrada de u elevado a 3. Que fica, o 2 eu posso cancelar com o 18, vai ficar 9 embaixo. Então fica π sobre 9 vezes 3 dá 27, raiz de u elevado ao cubo. Voltando para a variável original, fica π sobre 27 vezes raiz quadrada, no lugar do u, 1 mais 9x elevado à quarta elevado ao cubo, que eu vou integrar de 0 até 1. Então, dá π sobre 27 vezes, quando o x for 1, vai ficar 1 mais 9 vezes 1 elevado à quarta elevado ao cubo, menos, quando o x for 0, raiz quadrada de 1 mais 9 vezes 0 elevado à quarta elevado ao cubo, que dá π sobre 27 vezes 1 elevado à quarta é 1 vezes 9 dá 9, mais 1 dá 10. Então fica raiz quadrada de 10 elevado ao cubo menos 0 elevado à quarta é 0,
vezes 9 dá 0. Então fica raiz quadrada de 1 elevado ao cubo. E dá π sobre 27. Raiz quadrada de 10 elevado ao cubo dá 10 raiz de 10. Menos raiz quadrada de 1 é 1, elevado ao cubo é 1. Então o resultado é π sobre 27 vezes 10 raiz de 10 menos 1. Letra C. Y é igual a 2 raiz de x no intervalo 2 menor ou igual a x menor ou igual a 8. Como na expressão da função aparece raiz quadrada de x, ela só está definida para x maior ou igual a 0. Então o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, então que x é maior ou igual a 0. O seu gráfico também é bem conhecido, parecido com o gráfico do y igual a raiz de x que já esboçamos antes, e tem um aspecto mostrado na figura. O gráfico passa pela origem. O valor da função em x igual a 2 é o f de 2, que é igual a 2 raiz de 2, então ele passa pelo ponto x igual a 2 e y igual a 2 raiz de 2. O valor da função em x igual a 8 é o f de 8, que é 2 raiz de 8. 8 é 2 elevado ao cubo, então eu posso escrever como 2 raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, eu posso passar 2 para fora. Então fica 2 vezes 2 raiz de 2, que dá 4 raiz de 2, então o gráfico passa pelo ponto 8, 4 raiz de 2. Girando essa curva ao redor do eixo x, no intervalo especificado, o sólido de revolução terá o aspecto mostrado. A derivada da função é, escrevendo a função na forma exponencial, o f de x vai ser 2 e raiz quadrada de x é x elevado a meio. Então o f' de x vai ser 2 vezes a derivada de x elevado a meio dá meio, x elevado a menos meio. Eu posso cancelar o 2 aí, e o x a menos meio eu vou passar para baixo e já escrever na forma de radical, fica 1 sobre raiz de x. Como aparece raiz de x no denominador, a derivada está definida apenas para x maior do que 0. Quer dizer, tem que ser positivo, não pode ser 0, porque se x for 0, teríamos uma divisão por 0. Como a função e sua derivada são contínuas no intervalo considerado, de x igual a 2 a 8, a área superficial do sólido de revolução pode ser calculado pela fórmula A igual a integral de A até B de 2πy, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Neste caso, ela se torna A igual a integral de 2 até 8 de 2π, no lugar do y, 2 raiz de x, raiz quadrada de 1 mais a derivada, 1 sobre raiz de x elevado ao quadrado, vezes dx. 2π vezes 2 dá 4π, que eu coloco fora da integral de 2 até 8, de raiz de x, vezes raiz quadrada de 1 mais 1 elevado ao quadrado é 1, e raiz de x ao quadrado é x, vezes dx. Que dá 4π, integral de 2 até 8, de raiz de x. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum e dá x dividido por 1 dá x vezes 1 dá x, mais x dividido por x dá 1 vezes 1 dá 1, x mais 1 em cima. Eu posso reescrever a integral como 4π, integral de 2 até 8, de raiz de x, e essa raiz eu posso escrever como raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz de x vezes dx. Eu posso cancelar o raiz de x, então fica 4π, integral de 2 até 8, de raiz quadrada de x mais 1 vezes dx. Uma substituição simples permite resolver a integral. Se fizermos o u igual a x mais 1, derivando, du dx vai ser a derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. Então, concluímos que o du é igual a dx. Substituindo na integral, fica 4π integral de raiz de u vezes du, que dá 4π integral de u elevado a meio vezes du. Escrevi na forma exponencial, que dá 4π vezes a integral de u elevado a meio, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, que dá 4π vezes o inverso do segundo, 2 terços, e u elevado a 3 meios é raiz quadrada de u elevado a 3. Fazendo a multiplicação aí, dá 4π vezes 2, dá 8π sobre 3. Voltando para a variável original, fica raiz quadrada, no lugar do u, x mais 1, elevado ao cubo, que eu vou integrar de 2 até 8. Que dá 8π sobre 3 vezes
Quando o x for 8, raiz quadrada de 8 mais 1 elevado ao cubo, menos quando o x for 2, raiz quadrada de 2 mais 1 elevado ao cubo. Que dá 8π sobre 3 vezes 8 mais 1 é 9, então fica raiz quadrada de 9 elevado ao cubo, menos 2 mais 1, 3, raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Que dá 8π sobre 3 vezes raiz quadrada de 9 é 3, elevado ao cubo dá 27, menos, e raiz quadrada de 3 elevado ao cubo dá 3 raiz de 3. Ainda posso colocar 3 em evidências dentro dos colchetes. Eu posso escrever como 8π sobre 3 vezes 3 vezes 9 menos raiz de 3. Aí eu posso cancelar o 3. Então o resultado final é 8π vezes 9 menos raiz de 3. Agora, tente resolver o seguinte exercício. Número 2. Calcule a área superficial do sólido gerado quando a curva y igual a x ao quadrado sobre 4p é girada ao redor do eixo y entre x igual a 0 e x igual a 2p. Nesse caso, p aí é uma constante positiva.